Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Ah, sim, dá para sair um bom dia aí de trás da máscara. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma manhã para adorarmos a Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos, agradecermos ao Senhor por essa oportunidade, para nós louvarmos ao Senhor, engrandecer ao nome do nosso Deus. Sobre todas as coisas, Ele continua sendo Deus da nossa vida, continua sendo aquele que cuida de nós, amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia, e nós pedimos que mais uma vez a tua graça nos alcance, nós pedimos mais uma vez que o teu amor nos sustente, Deus. Nós te pedimos mais uma vez que a tua alegria ela se renove em nossas vidas. Nós estamos aqui, Deus, como servos teus, como adoradores, para entregar a ti o melhor que temos e que somos. E que seja sincero, que seja verdadeiro, que o Senhor receba, Deus, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Deus, que a nossa vida ela possa estar voltada somente para ti. E que em meio a tantas aflições, a tantas coisas que têm acontecido neste lugar, neste mundo, nós possamos ter a convicção de que aqui não é o nosso lugar e para onde estamos indo. E que nós possamos, Deus, confiar em Ti a cada dia mais e saber que o Senhor é um Deus que não falha. E que a Tua promessa sobre as nossas vidas vale mais do que qualquer coisa. Que nós possamos estar com os nossos corações sempre voltados para Ti. Obrigada, Deus, por esse momento. Fale aos nossos corações hoje, Deus, através dessas canções, da palavra que será ministrada. E que nós possamos mais uma vez sair daqui, Deus, transbordando de Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor com toda a verdade do seu coração. Feche seus olhos, não olhe para quem está do seu lado. Não precisa prestar atenção em nada que está acontecendo ao nosso redor, mas que hoje você possa se sentir acolhido por Deus, perto do Senhor, que você possa sentir a presença dEle, que você seja transbordado, querido, mais uma vez da presença e da graça do Senhor. Amém? Ao rei
consagramos todo nosso será. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrar-me aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui.
diante dele nos prostramos. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. meu Senhor, e contigo de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Glória, glória, glória ao Senhor Jesus, aleluia, Deus vivo, grande Deus. aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos convidar o nosso querido Israel pode chegar aqui ao púlpito, estará trazendo a mensagem de Deus nos nossos corações. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. A gente está aí nessa batalha, né? E graças a Deus, aos poucos, a gente vai
vencendo a batalha em nome de Jesus. Se puder, feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã na tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo e que o teu Filho possa também ser usado como um canal de bênção do Senhor para falar aos nossos corações nesta manhã. Estamos, ó Deus, agindo da melhor maneira possível para evitar qualquer tipo de problema. A gente pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que todos aqui que estão aqui sejam preservados, ó Deus, em sua saúde e no seu bem-estar. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, enquanto o presidente vai iniciar a palavra, eu vou ver que eu consigo saber que a nossa internet está dando problema, então a gente não está conseguindo transmitir ainda. Então a gente está resolvendo isso, tá bom? Então eu vou sair daqui do povo para resolver isso aí. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não estou indo embora não, só estou saindo daqui do povo. Israel, fica à vontade, deixa eu abençoar. A paz do Senhor para todos. Estamos alegres por essa oportunidade que o Rei da Glória nos concede mais uma vez, estarmos na casa do Senhor para adorarmos na beleza da sua santidade. O texto que Deus tem colocado no meu coração, ele está registrado na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, são alguns versículos, né? Capítulo 4, versículo 5, 7 a 9 e 17 a 18, que diz assim o texto: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos. O 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não perseguidos. Me perdi aqui, vou retornar ao 7 de novo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O 17 e o 18: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por ter lido várias traduções nesses dias, né, de meditação, me confundi um pouco na leitura. Mas amém? Podemos assentar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Senhor, nós pedimos, tome em tuas mãos as nossas vidas, Senhor, dá-nos a tua palavra revelada e fala, Senhor, tudo aquilo que tu queres falar aos nossos corações nesta manhã. Obrigado por tudo. Oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo de 2 Coríntios, capítulo 4, ele começa falando do chamado dele por Deus. E é interessante que, em referência a esse chamado,
ele foi nomeado por Deus, e assim também cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus, que aspiramos o ministério na casa de Deus, no chamado do Senhor Jesus, nós também somos nomeados por Deus para levar a palavra do Senhor, levar a palavra de salvação àqueles que ainda não têm conhecimento de Deus. Assim como um dia eu também não tinha Jesus na minha vida, andava segundo o curso desse mundo, mas alguém chamado por Deus, alguém nomeado por Deus, levou a palavra até a minha pessoa, e com certeza muitos irmãos orando, e eu pude encontrar com Jesus. Então, e o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele vai falando sobre pregar a verdade, porque na época de Paulo já havia muitos falsificadores da palavra de Deus, e hoje também não é diferente. Hoje, em nossos dias, nós vivemos dias complicados na história da igreja, porque muitos têm falado em nome de Deus, mas estão distantes daquilo que a palavra de Deus declara. E o apóstolo Paulo já tinha problema nessa época, porque ele diz que no decorrer desse capítulo 4, que nós não falsificamos a palavra de Deus. Então hoje nós encontramos muitos falsificadores da palavra de Deus, que têm levado o evangelho conforme o seu entendimento e não conforme as sagradas escrituras. E isso também aconteceu quando Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério, o seu desígnio, quando ele falou para os religiosos da época: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Eles tinham a Torá na sua mão, eles tinham os escritos sagrados dados por Deus no Sinai, os escritos de Moisés, os profetas, mas eles adaptavam às suas próprias vontades e ao seu querer. E assim também, na época de Paulo, posteriormente à ascensão de Jesus, ao cumprimento do seu ministério aqui na terra, Paulo também se deparou com falsificadores. E no decorrer da história, se você observar, se você estudar, você vai verificar que houve muitas situações até chegar os nossos dias, e continua pessoas aproveitando da boa fé de muitos e falando o evangelho que Jesus Cristo não ensinou. Então nós temos que ter cuidado, porque hoje, nos nossos dias, é moda ser evangélico, é moda servir a Cristo, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o foco seu, o meu foco, porque senão nós estaremos perdendo o nosso tempo. Seguir a Jesus não é fácil. É por isso que ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então seguir a Jesus não é fácil. Na verdade, muitas vezes é extremamente difícil. O mundo odeia a mensagem de Cristo. Hoje nós vivemos uma época no nosso país, vamos falar aqui do nosso Brasil, em que o evangelho tem crescido de maneira abrangente, mas coisas absurdas nós podemos enxergar e ver no meio que se diz evangelho. Por isso, Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem nesta manhã. E o versículo que eu li: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. Nós não pregamos igreja, nós não pregamos pessoas, nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado, o seu senhorio, aquele que cura. As nossas credenciais são quais? O seu testemunho. Onde você passa, você ora e Deus cura, e Deus liberta, e Deus transforma. Essas são as credenciais
o apóstolo Paulo também usou isso. As credenciais do meu apostolado são os sinais que me seguem. As pessoas são curadas, as pessoas se rendem aos pés de Jesus, as pessoas querem Deus. E isso deve ser o nosso projeto, o nosso foco. Mas para isso nós temos que meditar na palavra, estudar a palavra, comer a palavra, degustar a palavra, porque senão nós andaremos igualmente muitos, milhares, milhões de pessoas seguindo a ensinamentos que não são da parte de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre esses falsificadores da palavra de Deus. E nós estamos vivendo esse absurdo hoje em nossos dias. Pessoas fazendo o ridículo para angariar bens para si próprio, angariar dinheiro para si próprio, esquecendo-se que a missão de Cristo é curar, salvar e libertar, pregar o evangelho do poder de Deus, pregar o reino de Deus. E isso nós podemos observar em nossos dias, que já está próximo à volta de Jesus. Coisas tremendas têm acontecido nesses últimos dias. Isso para mostrar a toda a humanidade dos quatro cantos da terra que Deus, Ele é soberano, que Deus está acima de tudo e de todos, acima da tecnologia, acima da ciência, acima de todas as invenções. E Ele tem demonstrado isso através desses fatos que têm ocorrido nesses últimos dias, onde a humanidade não conseguiu até o presente momento controlar um vírus para mostrar: eu sou Deus. Então a mensagem que nós falamos não é fácil, porque nós temos um adversário que tenta de todas as maneiras impedir e muitas das vezes mascarar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã: medita na palavra, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra é que vai te conduzir a um Cristo verdadeiro, não a um Cristo falso, não um Cristo que não salva, porque muitos têm falado em nome de Cristo, mas estão distantes da verdadeira palavra de Deus. Isso aconteceu em toda a trajetória da história, até mesmo quando Jesus esteve aqui. Nós estamos a serviço de Deus. Nós que colocamos no nosso coração, após a nossa conversão, a servir ao Senhor em espírito e em verdade. É por isso que em outro texto diz assim: os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, que cada um de nós possamos avaliar, porque eu olhar para o Tiago e avaliar o Tiago é mole. Agora, eu olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim e me avaliar, como eu tenho caminhado na presença de Deus, como eu tenho vivido a minha vida aqui, como eu tenho mostrado o testemunho de Cristo, para que as pessoas olhem para mim e tenham vontade de servir a Deus, vontade de andar nos caminhos do Senhor. Como eu tenho andado, como eu tenho me comportado, o que eu tenho falado, o que eu tenho dito, com quem eu tenho andado. Então que eu e você possamos meditar nisso. Somos atribulados? Sim. Somos perseguidos? Sim. Como diz o próximo texto: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, ele se coloca como um vaso de barro, e assim também eu tenho certeza que eu sou um vaso de barro, não sou nada diante do eterno, do Todo-Poderoso, mas a glória que reflete através de nossas vidas, através da propagação e a pregação do verdadeiro Evangelho, reflete
a glória de Deus na vida das pessoas, na vida daqueles por onde passamos. Somos iguais a todos, mas nós temos uma marca, a marca de Cristo. Você não está vendo marca nenhuma aqui, mas o mundo espiritual, ela vê a marca de Cristo naqueles que colocam no seu coração a vontade, o desejo, o querer de servir a Deus na beleza da sua santidade. E aí o reflexo, a luz de Cristo brilha na vida deles. Mas nós somos vasos de barro, porque a glória e a excelência é de Deus, o poder é de Deus. Nós somos fracos, nós somos, vamos dizer assim, impotentes, mas o Deus que nós pregamos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz acontecer, é o Deus que muda a história, é o Deus que muda toda a realidade da vida humana. Nós somos mortais, nós vamos um dia dormir em Cristo, mas uma coisa é certa: aqueles que estão em Cristo já morreram para essa vida e vivem para todo sempre. Então, a glória, a excelência e o poder é de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Na nossa trajetória da vida nós temos tribulações, nós temos aflições, sentimos angústia diante dos acontecimentos, mas nós não desanimamos, porque aquele que nos chamou é poderoso para confirmar até o último dia a sua obra nas nossas vidas. Talvez você esteja meio que desanimado, talvez você esteja meio atemorizado diante de tudo que está acontecendo. Olha, às vezes as coisas fogem do meu controle, fogem do nosso controle, mas do controle do Todo-Poderoso elas não fogem. Deus continua no controle, Deus continuará no controle, Deus sempre estará no controle, porque Ele está acima de tudo e de todos. Então que você medite nisso nesta manhã, porque eu tenho meditado desde domingo nesse texto, quando o pastor falou para mim trazer a mensagem. E eu orei, Deus me deu, já tinha me dado esse texto para me meditar, e eu orei, continuei orando, e esse foi o texto para me trazer a mensagem de hoje, nesta manhã. Tem vários outros textos, né? Mas esse foi o texto que o Espírito Santo fez arder em meu coração para nós falarmos. Somos atribulados, vivemos angustiados em determinados momentos, perplexos com o que acontece na nossa vida, mas não desanimamos, porque nós temos uma marca, temos um selo, temos um socorro, temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda a vencer, a triunfar, a avançar, mesmo que ferido, mesmo que abatido. Nós olhamos para o alto, de onde vem a nossa redenção. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muitas das vezes somos perseguidos, seja no trabalho, seja na sociedade, seja onde nós vivemos, mas nós não estamos desamparados, porque o meu Redentor vive. Assim disse Jó, um dos maiores sofrimentos da sua existência, num dos maiores problemas que o ser humano pôde enfrentar, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E esse texto nos mostra que nós temos um apoio providencial, aquele que não nos abandona em nenhum momento, ainda que muitas das vezes pessoas abandonam, mas o Senhor sempre está com as suas mãos estendidas, sempre está com os seus ouvidos abertos,
para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa súplica, para ouvir o nosso grito, muitas das vezes até de desespero, mas sabendo que aquele que nós clamamos, o Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho, Ele virá em nosso socorro, Ele virá para nos ajudar e nos fazer triunfar. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Muitas das vezes, os sofrimentos que vêm até nós são para nos amadurecer, para nós fazer enxergar a grandeza do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, uma glória eterna. Por isso nós temos que prestar atenção. Aqui, na nossa existência, nós conseguimos casas, carros, terrenos, bens, dinheiro, mas isso não é a grande prioridade nas nossas vidas. Isso é o necessário, mas a grande prioridade da nossa vida é estar dos braços do Senhor Jesus, é estar seguindo a Ele conforme os escritos das Sagradas Escrituras. O peso que a tribulação pode te causar é você se aproximar mais de Deus, é você estar mais nos pés de Deus, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Coisas que se veem são temporais, mas as que se não se veem são eternas. Então, os bens que eu adquiro, os bens que eu tenho, isso vai passar, isso vai ficar. Muito se eu levar para a sepultura, vai ser uma veste, e nem eu mesmo vou escolher, alguém vai escolher por mim. Tudo isso vai ficar. Portanto, nós não devemos ficar presos às coisas dessa vida, a vida física, temporária e efêmera, como costuma dizer, 120 anos e nada mais. Mas Deus tem uma eternidade para mim e para você. Deus tem a vida eterna através de Jesus Cristo. Por isso nós devemos resistir pela fé às intempéries da vida e olharmos para o alto, de onde vem a nossa redenção. Olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Olhar aqui para aquele que mudou a história, pelo menos da minha vida e da vida de muitos aqui. E na vida de muitos ainda mudará, enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja. E essa é a nossa missão: levar esse evangelho conforme as Sagradas Escrituras e não atentar para os falsificadores da palavra de Deus, aqueles que têm a intenção de botar dinheiro no bolso. É por isso que nós temos visto muitos escândalos no meio evangélico, porque pessoas estão servindo ao seu próprio ventre e não ao Senhor. É muito sério isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Mas eu fiquei até meio nervoso para falar sobre isso, para trazer sobre isso, mas é uma realidade e nós temos que atentar para isso e olhar para o Senhor.
E nesse texto, nesse último versículo que nós lemos, ele fala da visão espiritual. A nossa visão não pode ser somente material, mas tem que ser espiritual, porque a visão meramente humana, ela nos levará à queda, ela nos levará a afastarmos daquele que vive e daquele que dá a vida eterna. E muito mais ainda, esse último versículo, ele fala, ele se referencia a Pedro, quando Pedro fala que os elementos da terra se fundirão e tudo se queimará. Essa terra que você vê, essas coisas que você vê na terra, tudo isso vai pegar fogo, vai ser incendiado, vai ser incinerado, segundo 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Então tudo isso vai se passar, mas a sua fé, a sua convicção, a sua certeza em Deus, em Cristo, ela te fará herdar a vida eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde toda lágrima será enxugada, onde tudo isso que nós temos vivido em termos de sofrimento não existirá mais, porque todas as coisas já estão passadas e tudo se fez novo. Então essa é a palavra que Deus colocado no meu coração: olhar para o Senhor, fugir dos falsificadores da palavra de Deus, fugir daqueles que falam em nome de Deus, mas distante das sagradas escrituras, distante da palavra de Deus. É por isso que Deus deixou esse livro aqui, revelado pelo Espírito Santo. 66 livros que te faz enxergar o caminho do céu, o caminho da vida, e não ser enganado por falsificadores, por pessoas que pegam as sagradas escrituras ao seu bel prazer, à sua vontade, para extorquir os fiéis na fé. Mas eu e você temos esse livro, é a maior revelação de Deus para a humanidade, a Bíblia Sagrada, para que eu e você não sejamos enganados. É por isso que os crentes de Bereia, quando Paulo falava, eles iam lá consultar. Está escrito que eu e você sejamos um crente bereano, que possamos consultar as sagradas escrituras e não somente ouvir o que se fala, não ouvir somente o que muitos falam por aí e estão distantes das sagradas escrituras. Esse é o propósito da minha mensagem nesta manhã: falar para cada um de nós, para que possamos estar mais atentos até mesmo às nossas posições diante do Senhor, para que possamos ser achados naquele grande dia. Porque aqui nós estamos como peregrinos, mas naquele dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Que você e eu possamos meditar nisso e aplicar nisso a nossa vida, porque a Bíblia Sagrada é luz e lâmpada, e que eu e você possamos ser o sal para dar sabor de Cristo, que nós possamos ser luz para chamar a atenção das pessoas, não para olhar para as suas vestes, mas olhar para os seus passos e dizer para você: esse se parece com Jesus, esse se parece com Jesus, esse se parece com Jesus, e as pessoas tenham desejo de servir ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Eu gostaria de orar e entregar a palavra para o pastor para encerrar nesta manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade
por esse privilégio e mais uma vez poder falar acerca das coisas espirituais, acerca do seu reino. Muito obrigado por tudo, Pai. Que o teu Espírito Santo confirme a tua obra em cada um de nós e que teu nome, Senhor Jesus, seja glorificado na vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E a esse que ora, que sou eu, oramos a ti, meu Pai, e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós já temos alguns motivos. Nosso culto começou era 10 horas e 6 minutos. Pedi o diácono que coloque as oscilações na saída, para evitar a aglomeração e para evitar também que os irmãos fiquem de frente à frente um para o outro. Nós estamos colocando as oscilações na saída, então você pode pegar e entregar o seu dízimo na hora que você estiver saindo. Assim evita que você venha aqui e retorne para o seu banco. Também as regras, né, que a gente tem acompanhado, os irmãos que, somente alguns irmãos em casos específicos podem sair e retornar por essa porta, e esses irmãos são mais os irmãos mais idosos. Os outros todos que saírem devem retornar pela porta principal. Inclusive eu, pode observar que eu sempre que venho aqui eu retorno por lá. Tá? Então, também pedi que os que puderem ficar do conselho local para a gente higienizar os bancos para o culto logo mais à noite também, que os outros irmãos chegarem a encontrar tudo higienizado. E quando nós terminamos o culto à noite também, os irmãos fazem isso também, higienizam os bancos. O pessoal do conselho local, quem pode, para já deixar pronto para o outro. Para qualquer eventualidade, está tudo ok. Bem, irmãos estão abençoados? Estão sobrevivendo à quarentena, ao Covid, graças a Deus. É uma experiência nova, né? Não fosse as mortes, nós poderíamos dizer que viu uma pandemia, né? Mas, lamentavelmente, muitas vidas têm sido perdidas. Então a gente não dá para ver se houve uma pandemia na minha vida. Essa não é a pandemia que a gente gostaria de viver, experimentar para saber como é que é, né? Essa é a que nós não queremos viver. Mas graças a Deus por tudo nós estamos sobrevivendo. Alguns dos nossos irmãos mesmo estiveram enfermos, mas graças a Deus o Senhor poupou-lhe as vidas. E vamos continuar orando. Nós estamos com 2 bispos com Covid. O bispo presidente da nossa denominação está com Covid. E o bispo Geraldo Lúcio, que é da Europa, também está com Covid. A esposa do bispo presidente também está com Covid. Sendo que ela, até o momento, graças a Deus, está bem, em nome de Jesus continuará assim. Mas os 2 bispos estão com os pulmões acometidos pela doença. Então a gente está orando e pedindo a Deus que essa infecção pulmonar ela venha regredir. Porque nós sabemos que o pulmão é o centro de tudo, um dos centros, né, dessa enfermidade. Então é o bispo Jamir, que é o vice-presidente, e o bispo Geraldo Lúcio, que é o bispo da Europa. Então nas suas orações, orem por eles, e agora no final também nós estaremos orando por eles, pedindo a Deus por eles e pela esposa dele. E a 7ª região, que envolve ali a área do Espírito Santo, isso mesmo, Espírito Santo, a 7ª região é Nordeste, a 8ª que envolve aqui o Espírito Santo. Segundo foi informado, há uma grande incidência de pastores e obreiros com Covid lá. Parece que lá a situação está bem crítica, né, lá no Nordeste, e os pastores, uma grande incidência de pastores e obreiros da nossa denominação com Covid lá. Então, por isso justifica os nossos cuidados, né? Por isso nós estamos nos cobrindo de cuidados, para que nós não venhamos ter esse problema aqui também. Mas, infelizmente, em alguns lugares estamos tendo problemas. Então, nas suas orações, ore pelos obreiros da 7ª região, e pelos nossos bispos, e pela esposa, irmã Mara, também esposa do bispo
presidente da igreja. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar agradecendo a Deus, orar pela sua oferta, pelo seu dia, pela sua vida. Depois a equipe de louvor vai ministrar um louvor enquanto os irmãos estiverem saindo. Nós também estamos saindo ordenadamente, banco por banco, para evitar qualquer tipo de acúmulo aqui, tendo como contato só o que não puder mesmo, tá? E orem também pela igreja, orem pelos outros irmãos, orem pelas outras famílias, sempre orando, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar e nos guardar, nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue nos guardando. Nossos bispos, bispo Jamir, bispo Geraldo Lúcio, nossa irmã Mara, que estão acometidos por essa doença, que nós entregamos a vida deles nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor venha agir com misericórdia, curá-los dessa enfermidade, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, para o testemunho da tua grandeza. Os obreiros da 7ª região, que as notícias que nos chegam é que uma grande quantidade de obreiros da 7ª região está acometido por essa enfermidade, nós entregamos a vida deles também nas suas mãos, nos seus cuidados, e te pedimos que o Senhor venha ministrar cura sobre eles. Mas não só sobre eles, sobre todo o Brasil, sobre todo o mundo, que o Senhor dê sabedoria aos cientistas, para que eles consigam produzir essa vacina em nome de Jesus Cristo, para que esse vírus venha a ser contido. Senhor, entra com misericórdia. Quando Davi viu o anjo que ceifava a vida do povo, ele clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia e interrompeu aquela mortandade. E nós te pedimos hoje que o Senhor tenha misericórdia e interrompa essa mortandade também, em nome de Jesus Cristo, porque o homem, ele já viu que ele não consegue sozinho, ele não dá conta sozinho. O homem, por mais que ele tente, ele está de joelhos diante dessa situação. E a única pessoa que tem poder sobre essa situação é o Senhor. Que o Senhor entra com providência e tem misericórdia de nós. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, eu te agradeço por cada família que está aqui, eu te agradeço por todos que não estão aqui também, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que fazem parte dessa igreja de Vila Nova, eu agradeço pela vida deles e pelo cuidado do Senhor sobre a vida deles. Te agradeço pelo livramento que o Senhor deu para aqueles que foram cometidos por essa enfermidade, mas que graças ao Senhor estão aqui conosco. Dá-nos um restante dia abençoado, um restante manhã, tarde e noite abençoados em nome de Jesus Cristo. Que o nosso culto da noite seja igualmente abençoado como este que foi. E abençoado do teu céu, que permitirá que tu falar aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, ministrando o coração dele novas palavras aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que abençoe agora também os difíceis e os ofertantes, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e que principalmente nesses dias de tantas situações complicadas, o Senhor abra portas e envie provisões. Faz transbordar os celeiros da casa dos teus servos, ó Deus amado. E mostra ao seu povo que o Senhor cuida dos que são seus e dos que confiam e esperam no Senhor. É a oração que fazemos a Ti nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos receber, vamos ministrar, recitar nossa divisa e vamos receber a bênção e depois, por gentileza, esperem para poder sairmos ordenadamente, para evitar qualquer tipo de aglomeração aqui. Na saída, você que for ofertar o dizimar, passe pelo gasofilácio e deixe lá. Se você não vai ofertar o dizimar, pode sair diretamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? E não se esqueça, nossa maior arma é a vigilância e depois a oração. A Bíblia que diz isso: vigiai e orai. Não adianta orar e não vigiar, tá? Está lá na Bíblia a ordem: vigiar e orar. Vigie e ore. Não tente a Deus. Continue se preservando, continue se cuidando. Tá bom? Vamos recitar o que divisa? Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fará o Senhor por nós e por isso estaremos alegres. Que a bênção de Deus, do nosso Pai Celestial, a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ricas e doces consolações
do Espírito Santo de Deus, que esteja sobre todo o povo de Deus, reunido neste lugar, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe. Então, podem sentar, a gente está indo ordenado, irmão José e irmão Francisco.